Amados irmãos, que a paz seja com todos. Espero que todos estejam bem, claro, dentro das possibilidades. E nessa manhã vamos meditar no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amado, qual o alcance do poder do nosso Deus, do nosso Pai? Você sabe? Já pensou nisso? Será que temos meditado mais no poder do coronavírus do que no poder de Deus? Temos temido mais o vírus ou a Deus? O Senhor Jesus, certa vez, conversando com seus discípulos, quando ele foi enviá-los, os 12, e a sua missão, enviar os 12, em Mateus capítulo 10, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, Mateus 10, 16 e 17. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E o 18 também, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para julgamento, E para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas então, no versículo 28, ele diz, e não temais, não tenham temor daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode, tem poder, é poderoso, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E no versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por 1 ceitil? Ou podemos aplicar por 1 centavo, por R$1? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai, do vosso Pai, diz o Senhor, que é o nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Por quem? Por Deus. Não temais, não temais, não temais, não temais, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mais valeis vós do que muitos passarinhos. É o que diz o nosso Senhor Jesus. Irmãos, como está a nossa confiança? Como está a tua confiança em Jeová? Como está a tua confiança no Senhor, no El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso? O Salmo 91, versículos 1 e 2, muito conhecido, Nesses 2 versículos, 4 nomes de Deus são citados. No hebraico, são 4 nomes de Deus, e aqui traduzidos para o português. Mas diz assim, aquele que habita, a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse é um dos nomes de Deus, é o Elohim. O Elohim, que significa Altíssimo. E continua, a sombra do Onipotente, Todo-Poderoso. Aqui é o El Shaddai, significa Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. Descansará. Direi do Senhor. Esse Senhor aqui é Jeová, o soberano. E depois, ele é o meu Deus. E Deus aqui é Elion, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, aquele que habita no esconderijo do Elohim, a sombra do El Shaddai, descansará. Direi de Jeová, ele é o meu Elion.
e nele confiarei. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmão, se há alguém que enfrentou a morte diariamente, foi o apóstolo Paulo. Temos vivido, momentos difíceis, crise na saúde, crise política. A cada semana ouvimos notícias, temos acompanhado. Momento difícil, como temos dito, mas Paulo foi alguém que enfrentou a morte diariamente. Ele fala isso em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 30, ele diz: porque estamos nós também a toda hora em perigo. As suas viagens missionárias, a pregação do Evangelho, quanto ele sofreu, quanto ele padeceu, a cada esquina um perigo, a cada curva uma armadilha. Que coisa! Quanto sofrimento, Quanta privação também passou o apóstolo. Versículo 31, ele diz: eu protesto que cada dia morro. Protesto, digo, declaro que cada dia morro. Então, por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro. Ou seja, a cada dia como se fosse uma sentença de morte para ele. Cada dia, aquela curva ali, uma sentença de morte. Aquela esquina, uma sentença de morte. Em perigos de morte, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 11. Em perigos de salteadores, perigos de morte, perigos disso, perigos daquilo, perigos. Porém, o que ele diz em Efésios 3, versículo 20? Efésios, capítulo 3, versículo 20, que é o versículo que vamos nos prender nessa manhã. Efésios 3, versículo 20. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmãos, cada palavra dessa passagem tem um peso enorme. Paulo não poupa palavras, acumula palavras em cima de palavras, para deixar claro o pleno, completo, total e eficaz poder de Deus sobre todas as coisas, de sujeitar todas as coisas debaixo do seu poder. Inclusive, o próprio Paulo orava para que Deus iluminasse as mentes dos efésios e as nossas também, claro, poderem ser iluminados com isso. Aí mesmo em Efésios 1, 19, ele diz o seguinte: ele vinha orando ali pelos irmãos, eu oro, e ele continua no versículo dizendo, Efésios 1, 19 diz: e qual a sobreexcelente, olha só, sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas Deus o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Poder, ele ora para que as mentes sejam iluminadas, para que conheçamos, entendamos plenamente o poder de Deus. Paulo aí nesse versículo, lá em 3:20, voltemos a Efésios 3:20, acumula palavra após palavra, palavra intensificadora após intensificadora, advérbio após advérbio. Vejamos então, ele diz aquele, Efésios 3:20, ora, aquele. Só essa palavra já deveria ser suficiente para nos deixar em paz. Ele usa esse aquele também em outro trecho da Escritura, como diz, aquele
que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, a completará até o dia de Cristo. Ele diz: eu sei quem tenho crido, eu sei, eu conheço, eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, a completará até o dia de Cristo. Aquele Deus, o eterno, o sublime, o onipotente, o onisciente, o onipresente. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Ele diz: aquele que é no presente. Ele não diz aquele que foi no passado, que era no passado, poderoso. Não, aquele que é presente. Ele é o poderoso. Aquele que é poderoso. A palavra poderoso diz respeito a alguém de grande força. Alguém que tem grandes recursos. Com relação a Deus, é aquele que tem toda a força. Que tem todos os recursos, nada falta. Aquele que é poderoso para fazer. É interessante, Deus apenas não tem vontade. Às vezes temos vontade de fazer algumas coisas e não temos o poder para fazer. Mas Deus não apenas tem vontade, não apenas tem desejo, não apenas pensa em fazer, aquele que é poderoso para fazer. Ele faz. E fazer o quê? Tudo. Tudo. Tudo não são apenas algumas coisas. Aquele que é poderoso para fazer algumas coisas, aquele que é poderoso para fazer muito, aquele que é poderoso para fazer 99%. Ainda assim poderia haver dúvida, haver fragilidade. Bem, se ele é poderoso para fazer só 99%, porque 99% é muito mais, ainda tem 1% aí que... Não. Tudo. Ao usar essa palavra também já seria suficiente. Não há mais nada a dizer. Quem pode fazer tudo, mas conhecendo a nossa fragilidade, a própria do Paulo, conhecendo a fragilidade da igreja e dos crentes que viriam, que somos nós, para que não haja dúvida, pois temos a tendência de fraquejar, de vacilar em tempos de crise, ele acrescenta 4 palavras que vão intensificar, deixar claro o total poder divino e assim aumentar a nossa frágil fé. Que às vezes nossa fé é forte, sim. Quando as coisas correm bem, não é verdade? Louvamos, cantamos, bênçãos são acrescentadas a nós e a nossa fé, mas quando vem a crise e a dificuldade, a tendência às vezes é fragilizarmos. Mas então Paulo fala isso aqui. Ele diz: aquele que é poderoso para fazer tudo, e bota essas 4 palavras: muito, mais, abundantemente, além. Aquele que é poderoso para fazer muito, tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmão, peça algo. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você está pedindo. Irmão, pense em algo. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você está pensando. Ele é poderoso. Sabemos que ele não faz muitas coisas. Às vezes oramos, pedimos. Ele não faz segundo, porque ele faz segundo a vontade dele. Temos que ter fé, orar, clamar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós, diferentemente de muitos, nós nos submetemos à vontade de Deus. Mas cremos, temos confiança, temos fé de que Ele é poderoso para mudar todo o quadro, qualquer que seja o caos. Ele ordenou o caos da terra. Ele disse: haja luz.
e houve luz. E quando ele diz, haja, aquilo acontece. Então nós cremos, nos submetemos, sabemos que Ele é poderoso para fazer. Ele tem poder para isso. E ele continua no versículo, segundo o poder que em nós opera. Ah, sim. Paulo sabia do que estava falando, que Deus era poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo. Ele sabia do que estava falando, ele provou na própria pele. Esse poder operava nele, e ele diz, em nós operava nos Efésios, e opera em nós também, irmãos. Opera em mim e em você. Esse poder supremo de Deus, de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então vejamos, Paulo, a salvação do fariseu Saulo. Por isso que ele diz, ele tem conhecimento de causa, a salvação do fariseu Saulo. Impensável, quem pensaria, imaginaria? Impossível. Para Deus, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Impensável o fariseu Saulo, salvo. Outra coisa é impensável, ele ser chamado para apóstolo. Outra coisa é impensável, ele executar sinais e maravilhas e prodígios. Outra coisa é impensável, inimaginável, impossível, que ele ficasse vivo. A preservação de sua vida, ele provou isso na sua pele. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A preservação da sua vida. Em quantos momentos ele foi preservado? Em Atos 14, por exemplo, Atos 14, 19 e 20, a perseguição sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, achando que ele estava morto. Mas rodeando-o os discípulos, ele levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. A preservação da vida de Paulo. No 16, Atos 16, 22 a 26, aquela passagem em que Paulo e Silas são presos, jogados no calabouço, açoitados, né? E diz no versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente, o El Shaddai entra em ação. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Interessante. Deus permitiu que eles fossem caluniados, que eles fossem açoitados, que eles fossem jogados na prisão, mas depois Deus manda o terremoto, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, segundo a vontade do próprio El Shaddai, segundo os seus próprios propósitos. Ele não impediu que eles sofressem, que eles padecessem o que padeceram, os açoites, o escárnio, a calúnia, a prisão, mas eles louvaram a Deus. Perto da meia-noite cantavam, e o El Shaddai entra em ação e os liberta no momento propício, no tempo de Deus, segundo a sua vontade, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Todo-Poderoso El Shaddai poderia ter impedido os açoites, mas não impediu. E mais, Atos 27, 22 a 25, o naufrágio, mais uma vez o Senhor preserva a vida de Paulo, um naufrágio que aconteceu com o navio. Ele diz, Atos 27, 22 a 25,
Mas agora admoesto vocês que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês. Ele falando para a tripulação do navio e todos que estavam no navio. Não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio vai se perder. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo a Paulo, não temas. Importa que você, Paulo, seja apresentado a César. Ou seja, você não vai morrer aqui nesse naufrágio. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tenham bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. E Atos 28, versículo 6, ocorre o naufrágio, eles vão bater na ilha chamada Melita, e então no versículo 6, a partir do versículo 3, vamos ver. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de galhos para fazer uma fogueira, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a bicha, a cobra, pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo Paulo a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Conheciam o tipo de serpente, Conheciam muito bem aquela víbora. Mas tendo esperado já muito, ficaram esperando. E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que Paulo era um deus. Sim, a preservação, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vale a pena ler de novo, Antigamente se tinha, não sei se ainda existe, Eu não vejo mais as novelas dessa emissora, mas tinha aquele, vale a pena ver de novo, Então, para nós, vale a pena ler de novo, irmão. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Os irmãos leiam. Preservação, aquele que é poderoso para fazer tudo. Então, Paulo conhecia muito bem esse poder de Deus e diz que esse poder em nós opera. Irmãos, há algo mais impensável, inimaginável do que você ser crente? Foi necessário que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, operasse em sua vida. Irmãos, há algo inimaginável, mais impensável do que o Verbo de Deus, o Deus Filho, o Criador de todas as coisas, pendurado numa maldita cruz, e não só pendurado, morrer em nosso lugar. Há algo mais inimaginável, impensável do que a ressurreição do Filho de Deus no terceiro dia para nunca mais morrer. Há algo mais inimaginável que um homem agora já está há 2000 anos sentado à direita de Deus, o homem, Deus, o Deus homem, Jesus de Nazaré. Irmãos. Pastor, mas chegou o dia que Paulo morreu. Mas Paulo morreu. Sim, irmãos, ele morreu um dia. Mas Deus falhou? O El Shaddai, o Todo-Poderoso, falhou? Não foi poderoso para impedir a morte de Paulo? O Império Romano venceu? Deus não foi poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente? Claro, irmãos, que Deus é poderoso. Paulo partiu quando Deus chamou. Somente quando Deus, o El Shaddai, o chamou, foi que ele partiu. E o fim da sua vida terrena foi o começo da glória, não foi derrota. Ele não foi derrotado. Temos visto assim aplausos na televisão para pessoas que venceram o coronavírus. Olha, interessante, porque eles venceram.
E os cristãos que morreram nesse planeta do coronavírus, por causa do coronavírus, eles foram derrotados? De maneira nenhuma. Irmãos, nossos irmãos que viveram aqui na IBCC anos e anos a fio e partiram, eles foram derrotados? De maneira nenhuma. Partiram para a glória, como Paulo também partiu para a glória. Essa é uma doutrina importantíssima, que semana que vem, permitindo o Senhor, nós estaremos meditando sobre isso. Se o Senhor permitir, claro. Não. Eles foram vitoriosos. Todos que partiram em Cristo são vitoriosos. Irmãos, temos visto aí isso tem deixado algumas pessoas um pouco espantadas. Temos visto aí várias sepulturas sendo abertas. O dobro de sepulturas, e passa na televisão. Irmãos, quantas sepulturas já foram abertas desde o seu nascimento até agora? Você sabe dizer quantas foram abertas? Sepulturas sempre foram abertas e você está aí. Quem disse que essas sepulturas são para você? Ou algum familiar seu? O jornal disse? O coronavírus disse? Satanás está bombardeando a sua mente com isso? O seu próprio coração está dizendo isso? Mas e Deus? O que Deus disse? O que disse o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso? Irmãos, vamos ler uns textos que temos aqui na Palavra de Deus, encerrando aqui essa mensagem. Em Marcos capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo fala algo maravilhoso. Marcos 10, 26 e 27. O Senhor falando, conversou sobre o jovem rico, Conversou com o jovem rico foi embora, virou as costas e não creu em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles, discípulos, se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá se salvar então? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, não há poder nos homens para isso. Mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ele é o El Shaddai, Todo-Poderoso. Para Ele tudo é possível. Para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. O profeta Jeremias, capítulo 32, Jeremias 32, versículos 16 e 17. Jeremias 32, versículos 16 e 17. E depois que dei o alto da compra a Baruque, filho de Nérias, orei ao Senhor dizendo... Jeremias ora e diz: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma, não há nada maravilhoso demais para Deus fazer, grandioso demais, nada te é maravilhoso. Tu podes todas as coisas, Deus pode todas as coisas, meus irmãos, tudo, não há nada que Ele não possa fazer. E o versículo 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, Jeová, soberano, é o que nós vimos lá no Salmo 91, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Irmãos, há algo maravilhoso demais para Deus fazer? Sabemos que Deus pode estancar essa pandemia hoje.
amanhã, essa semana. Pode mudar todo o quadro, todas as estatísticas. Ele pode. Ele pode. Todas as coisas. Ele pode mudar todo o quadro que temos visto em nossa nação. Ele pode, é o Todo-Poderoso. Não há nada impossível para Ele. Ele tem seus propósitos. Ele permite muitas coisas, irmãos. Como nós vimos, Ele permitiu Saulo ser caluniado, zombado, escarnecido, açoitado, jogado na prisão, mas no tempo devido. O El Shaddai entrou em ação e enviou um terremoto, fez tremer a cadeia e soltar as prisões. Ele é o grande El Shaddai. Irmãos, vamos encerrar essa manhã. O que diz Jó? Lembra? Nós já estudamos sobre Jó, já meditamos sobre Jó, tudo que Jó passou. E então, quando Deus aparece, quando o El Shaddai vem a ele e fala com ele, Jó 42 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse, e é o que nós devemos dizer, irmãos: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Sim. E Paulo, irmão, voltemos então a Efésios 3:21, como Paulo encerra, depois dele dizer: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E como ele encerra e como vamos encerrar essa manhã. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. E toda a igreja diz: Amém.